Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. Neste vídeo iniciamos o estudo do capítulo 3 do primeiro livro do Livro dos Espíritos. Criação. Este capítulo inicia com uma pequena nota de Kardec. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. É preciso contextualizar as perguntas e respostas com o que a ciência de meados do século XIX ensinava. Como já vimos no capítulo 2, os espíritos não vieram para responder a todas as questões e revelar todos os mistérios. Esta é tarefa dos encarnados. Assim, as respostas dos espíritos correspondem ao que se poderia esperar dadas as questões de Kardec. Poder-se a perguntar então para que servem estas instruções se nada de novo revelam. É um bom ponto de discussão, e é necessário enquadrar a codificação na sua relação com o conhecimento científico da época e no quadro de um conflito entre a religião e a ciência. O espiritismo não vem combater nem uma nem outra. A proposta espírita é de reconciliação entre o que é material e o que é espiritual, visto que um e outro são obras de Deus, não podem estar em contradição. Mas, o espiritismo proclama que tudo pode ser alvo de discussão e questionamento. Não há dogmas, mas questões que devem ser debatidas. Pergunta 37. O universo foi criado, ou existe de toda a eternidade, como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo, e se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. Pergunta 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Obviamente, na altura, nada se sabia sobre o Big Bang. Pergunta 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, e que podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Pergunta 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação. Isso está certo, absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quer dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem. Porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenómenos físicos. Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Pergunta 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Novamente, é uma informação que agora já se conhece. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se, desde o instante em que cessou a força de dispersão, e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra, para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Pergunta 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois, todos os dias, testemunhas desse fenómeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contam os germes de uma multidão de vermes que esperam, para eclodir, a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Pergunta 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Pergunta 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Pergunta 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução.
O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Como se vê, as respostas dos espíritos são simples e diretas, e confirmam, no geral, dada a diferença de linguagem e dos termos utilizados na época, o que a ciência revelou nestes últimos 170 anos. Isto nada tem de surpreendente. E como se vê, os espíritos abstêm-se de fazer revelações sobre muitos dos aspectos que seriam descobertos pelos cientistas em algumas décadas. Podemos especular se por realmente não saberem a resposta, por não terem permissão para a revelar, ou por convicção de que teriam de ser os homens da ciência a atingi-las. No próximo vídeo continuaremos o estudo deste capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Espero ter aumentado os seus conhecimentos acerca da doutrina espírita. Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.